Bem-vindo ao Papo de Doll, seu podcast sobre bares. Olá, colecionadores e colecionadoras, sejam bem-vindos ao Papo de Doll, seu podcast sobre Barbie. Eu tô reunido aqui com uma turma enorme, então vou dar oi para todo mundo. E o primeiro é o maravilhoso Arthur Klaus, que está sempre aqui com a gente. Olá, Arthur, como vai? Olá, meus amigos. Estou de volta aqui, para alegria de todo mundo. Ou nem todos, né? Mas estou aqui. Eu consigo pensar em gente que não tá, viu, amigo? Tô I aqui também don't reunido care. com João Vitor. João Vitor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, olá amigos, todos bem? Joia. Isso. Nossa presença feminina de sempre, Candice. Como estamos, Candice? Oi, gente, tudo ótimo, tô aqui de novo. Obrigada, Vinícius, mais uma vez por esse convite. Muito bom. Você é sempre maravilhosa, bem-vinda. E o Renan, diretamente da Bahia, né, Renan? Como vai? Isso. Tô bem, obrigado. Obrigado por me receberem novamente. É um prazer estar com vocês. Não, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje eu acho que é o programa que tem mais gente, viu? Eu acho que a gente nunca teve tanta gente assim reunida em um só episódio. E o programa de hoje é sobre um tema que eu acho que só eu e o Renan levamos a sério, né, Renan? O tema é sobre desacelerar. Eu já tô até sem minha coleção aqui. Então eu acho que só eu e o Renan aqui levamos o assunto do podcast a sério, né, Renan? Não é uma questão assim de levar a sério, acho que é um movimento natural para todos nós. Para você, amigo, porque o Vinícius é o que mais compra aqui, tá? E É o Vinícius e a Candice. A Os dois Candice. assim são desgovernados, tá? eu jamais. Candice, se defende, amigo. Mesmo. Vinícius, tá difícil. Não consigo me defender dessa. Não, e o detalhe é o seguinte, a gente, na verdade, aqui, nós todos, a gente tem, nós estamos chegando a um ponto em que a gente está percebendo que às vezes a gente gosta mais de uma boneca ou de um estilo de boneca do que de outro. E aí a gente entra naquele também de, tô gastando muito com Barbie, tô precisando também ter outras prioridades. Ah, mentira. E aí chega aquela hora que você fala assim, eu preciso ou diminuir a minha coleção, ou pelo menos dar uma brecada, né? Porque tô comprando demais. E aí a gente resolveu conversar justamente sobre isso. E a gente convidou o Renan, porque o Renan, ele é uma das pessoas mais contidas em relação a isso que eu conheço. Porque ele consegue olhar pra boneca e falar, nossa, é maravilhosa e perfeita, isso e aquilo, mas não é pra mim. Como é que você faz isso, meu amigo? Como é que é pra você essa conversa interna? Para mim, fez parte do movimento natural da coleção, né? Eu acho que todos nós colecionadores acabamos desenvolvendo um trabalho de curadoria, né? Então, a curadoria ela implica escolher qual que eu vou comprar, qual que eu vou adquirir, qual que possivelmente eu vou me desfazer, guiado por uma linha daquilo que a coleção representa para você, né? É algo tipo o que eu não vou comprar uma Barbie que necessariamente, por mais linda que ela possa parecer, não espelha o meu gosto, né? O pano de fundo por trás da coleção, né? Já falei várias vezes, né? Isso, várias conversas com o Arthur, inclusive, que a minha linha estética de coleção ela é muito clara no que diz respeito a Barbies que evocam alta costura nos 50, nos 60, roupas de época. Então, começou a sair dessa linha, eu já fico, não, ok, é linda, maravilhosa, mas não vai agregar pra mim, sabe? Por isso que eu acho que eu e o Arthur, a gente fala assim, a minha linha de colecionismo é a Barbie, praticamente, né? É É complicado. muita autocontenção. É muito E, autocontenção. pode falar, amigo. A gente vive se sabotando, né? Na verdade é bem essa, né? Porque eu, enquanto colecionador, eu tive várias fases, né? E inicialmente eu falava, sou um colecionador de molde feito. Então isso me abria uma vasta gama de coleções para serem adicionados à minha coleção, né? Não havia assim uma seleção, surgia um molde face novo, eu queria um molde face novo. Aí com o tempo você vai aprimorando isso, né? E hoje em dia a gente fala que a gente coleciona pop culture, né? E as vintages, né?
Só que assim, tem surgido cada vez mais pop culture. Parece que só lança boneca de celebridade agora, né? E a A gente, própria Barbie é pop ah, culture, amigo. Então essa já é a maior sabotagem que a gente pode ter. exatamente, exatamente. Mas assim, é legal que, em certo ponto, a gente começa a ter esse amadurecimento, né? Do que preciso dar uma freada, né? Tipo, para não virar acúmulo, né? Porque muitas vezes a gente acaba comprando por conta do que a gente tem falado, do FOMO, né? Fear of Miss Out, né? Então você, vou ficar sem, não sei, não, vou pegar. No desespero você vai e pega. Às vezes, aí depois Depois eu penso. a boneca chega, você não gosta tanto dela, como acho que foi o caso que aconteceu com o Vinícius essa semana, quando chegou a boneca da Anna May Wong. Não, Anna May Wong não, a estilista, como é o nome? Ana Tuyo. Ana Shui. Né? A boneca era bem feia, pessoalmente, né? A boneca é feia. Mas eu compro, e aí eu deixo isso claro, pela história. E aí, pela história, eu gosto dela. E aí, eu ganhei de presente a boneca da Ana Shui, lá da Morro, que é a antiga que ela desenhou. E agora eu vou colocar a designer do lado da sua obra. Olha só. Muito Tô me legal. sabotando, mas eu tô gostando. Não é? A gente vai esquivando, né? Vai. E Candice? Candice também faz isso, Candice? Se sabota? Porque, de acordo com o Arthur, eu e você somos os que mais nos sabotamos. Você concorda? E o pior que eu concordo, Vinícius. Eu, na verdade, assim, eu me considero o oposto do Renan. Meu sonho era, sabe, pelo menos chegar no meio do caminho, porque assim, gente, eu não tenho freio. Eu já passei por marido, já puxou minha orelha inúmeras vezes, tem que dar uma diminuída, você não tem mais nem onde colocar. E mesmo assim eu não paro. Eu realmente olho e falo assim, a minha parte que o Renan comentou sobre cura, né? Eu olho e falo assim, o meu tá ferida aberta. Porque, nossa, gente, não tem lógica. Eu compro e eu olho e falo assim. Aí eu tento estipular, né? Eu falo assim: não, vou colocar tanto por mês para eu comprar esse tanto. Gente, sempre aparece alguma coisa, eu olho e falo assim: não, mas essa, se eu perder, aí eu começo, o tal da sabotagem, né? Se eu não comprar ela, daqui a um tempo eu vou querer, ela vai estar 3 vezes o valor e aí eu vou ficar com raiva de mim. Aí você economiza comprando ela agora. É uma economia. Não é, Vinícius? Por isso que eu gosto do Vinícius. Concordo. Tá vendo? Verdade. Concordo, absolutamente. Fala a verdade pra mim, Candice. A sua vida, ela melhorou depois que você conheceu a turminha aqui. Fala a verdade, Cidão. Nossa, muito. Gente, eu comentei esses dias, eu falei assim, nossa, hoje os meus amigos é tudo, o pessoal é o meu grupo lá dos colecionadores. Falei assim, gente, são os amigos que eu tenho hoje, eles me entendem, eles me apoiam. Não, mas ela não entendeu a minha ironia, porque eu me Ela tá referi à falando que a questão gente sabota compra. falando pra comprar. Aí a gente sabota um ao outro, manda promoção pro outro. Mas é porque vocês me entendem. Vocês olham e falam assim. O Arthur me manda mensagem, fala assim: você acha que eu devo comprar tal? Eu olhei e falei assim: deveria ter perguntado para o Nova Testament. Para mim, eu vou falar o quê? Lógico, você vai esperar depois. Lógico. É verdade. A Candice é a pessoa que te empurra. O João ainda pergunta pra mim: você quer que eu te segure ou que eu te empurro? O Renan também. O João é psiquiatra, né? Agora, o João, o Vinícius. ele nunca dá a resposta. O João faz você pensar, é por isso. Exatamente. Ele usa essa técnica. Não. E o João, ele é assim com a gente, mas a gente é o oposto com ele, né? Nós somos péssimos amigos. Eu, pelo menos, sou. João, você vai ficar sem. Como é que é pra ti isso, João? Pega a boneca, tá na dúvida, pega. É isso que eu escuto. É o lema do canal. O Vinícius, ele é tão influente, que o João havia dito pra mim que ele não iria pegar a Tribute Fashion. Eu não iria pegar. Ele estava certo. Aí o seu Vinícius foi lá e falou pra ele assim: mas amigo, você tem certeza? Olha lá, vai se arrepender. Comprei. E ele printou o eBay da primeira boneca, que tá mais de $300. É que você tem que ter uma tática de influência pegava. com os amigos. A primeira tá $400 lá no eBay. Você vai querer passar o risco de pagar isso? Economize agora, não é não, Candice? Foi na hora e peguei. Plenamente. Não. E nessa boneca, Tribute to Fashion, um dos maiores influenciadores de comprar essa boneca pra mim foi justamente o Renan, né, Renan? Você influenciou a gente, mas você levou ela pra casa, amigo? Não levei. Eu fiquei decepcionado quando eu vi as fotos dela inteira.
Quando divulgaram as fotos apenas dos pedaços, só mostrava parte do busto, a joia da mão, eu fiquei, meu Deus, eu vou precisar dessa, eu já tava ligado. E feliz, porque há muito tempo que eu não comprava uma, há muito tempo que eu não me sentia tão empolgado com uma que despertasse e falado que, nossa, eu quero. Desde a Dia dos Mortos do Benito Santos. Nossa senhora, amigo. É. Então, é porque, tipo assim, a minha coleção eu olho muito pra trás, as coleções que já passaram, tento pegar aquelas que já são de segunda mão, que não vende mais nova, né? Então. Mas aí quando saiu as fotos dela inteira, eu fiquei, ai. Foram detalhes que fizeram, ai, eu não vou dar É. isso de Ah, dó, isso E eu vou falar, gosto. e eu gostei mais dela depois da foto inteira, viu? Eu achei que ia ser curto o vestido. Eu esperava que fosse curto. Eu achei que ele ia ser todo de franja. Eu achei que ele ia ser todo de franja. Não, a boneca tá maravilhosa, ela tá maravilhosa. Eu que sou chato mesmo, assim, que eu já tô pegando detalhes. Tipo, o mínimo detalhe que sai do meu gosto, eu já descarto. Eu já tô nessa fase. Acabou, não correspondeu 100%, já é um não. Já é Já é um um não. top pra mim. Jesus, haja maturidade. É muito Renan? autocontrole. O Renan, ele tem um amadurecimento que a gente, colecionador de 20 anos, não tem. A verdade é bem essa, porque ele faz uma curadoria tão bem feita na coleção dele. Se você olhar, você vê que ele escolheu as bonecas a dedo e elas têm detalhes ali que são 100% do gosto dele. Quando não é, ele vai lá e modifica e eleva a boneca. Né? Ele eleva a boneca, diferente de outras Obrigado. pessoas. Né? Mas ele sim. Nossa, a coleção dele é um must. Mas a Obrigado. gente só compra as que a gente gosta e não Sim. precisa ser 100%. Mas a gente gostou, a gente compra. Ele tá adicionando. Então a gente adiciona as boas, que nem o Renan, e mais as outras. Isso. Diferença pequena. A Candice gostou de um sapatinho, ela compra a boneca inteira, né, amiga? Fala a verdade. Duas, porque se vier com 2 pares de sapato, a gente quer que ela fique com uma vestida com cada par, entendeu? A gente faz isso ainda. A sapato, pra mim, é um critério primordial. Então você não compra mais as de hoje, amigo, porque bem difícil. Bem difícil o sapatinho Mas interessante, vou né? falar pra você, a gente tem tido bastante gente trabalhando agora nesse meio de boneca com impressão 3D e tem saído cada sapato maravilhoso. Nossa, eu fico babando. Eu fico babando. E eu acho que o Vinícius travou ou não? Não, tô só prestando atenção no que você tá falando. É aquele o olhar estático. Então, assim, você vai vendo a criação do pessoal, o pessoal tá se aprimorando bastante, né? Tanto em acessórios, em sapatos, né? Em joias. Eu tô ficando, assim, maravilhado com o talento que tá surgindo aqui do Brasil, entendeu? Porque antes a gente só via isso lá fora e chegou aqui agora, é uma realidade pra gente. E é satisfatório, né? Você poder adicionar essas peças na sua coleção, né? Pra mim é maravilhoso. O que a Mattel não faz, a gente corre atrás. Exatamente. E aí, meninos, eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Obviamente que nós todos, pelo menos eu acredito, temos fundos, dinheiro finito. Ninguém aqui tem dinheiro infinito. E aí, vocês acham que o dinheiro é o principal fator limitante que dá freio na coleção de vocês? Ou é a questão do espaço? Ou é a questão de estar desapaixonando um pouquinho da Barbie? O que é que levou vocês? Porque eu senti que todo mundo meio que se relacionou a esse tema. E aí eu queria saber de vocês o motivo de vocês estarem se fundindo a esse tema, né? Todo mundo queria conversar, entre aspas, sobre isso. O que você acha, João? Amigo, o dinheiro é um ponto crucial, né? Porque ninguém, como você disse, ninguém tem recursos ilimitados. E como as coisas estão muito caras, você tem que fazer realmente um balanço do que você vai levar. Porque não dá para comprar todos os lançamentos, todas as coisas que você gostaria que já foram lançadas. Então, para mim, pelo menos, o dinheiro é um filtro. Esse é o primeiro. Hoje também o espaço, né? O espaço também é um limitador, porque eu não tenho ainda um quarto específico para coleção e eu não gostaria que as bonecas ficassem amontoadas ou alguma coisa nesse sentido. Mas isso também não é definitivo, porque quando eu olho a boneca e eu quero muito ela,
Aí eu dou um jeito, eu parcelo, eu Todos abro mão nós. de outras coisas, né? E se não tem espaço, agora ela fica guardada até que eu tenha um lugar ideal para ela ficar. Então essas coisas para mim ajudam a fazer um filtro, mas também não são definitivas, não. Eu consigo ultrapassar elas quando eu quero. Eu quero desacelerar, mas não tanto assim. Tem um limite. Excelente, Candice. Candice, já fiz igual ao João. Eu, quando não tinha nenhum espaço, eu botava tudo dentro de um armário, não ficava exposto, não tinha onde colocar, não tem problema, um dia eu vou ter. Para você se relaciona a esse assunto ou você queria ter desacelerar, mas não consegue? Como é que é para você? O dinheiro é limitante, o espaço é limitante, o marido é limitante, porque lá em casa, se o marido for, ele vai embora. Como é que é para você? Não, para mim é assim, eu passei muitos anos tendo bonecas guardadas numa caixa de sapato, porque eu não tinha onde colocar, eu não tinha dinheiro para comprar mais bonecas. Então, igual eu comento, assim, minha coleção começou, era tudo guardado dentro de uma caixa de sapato, e isso foi muitos anos, assim. E eu aumentava a coleção aos poucos, era 1, 2 bonecas por ano. E aí depois que as coisas melhoraram, né, que eu comprei o meu primeiro expositor, que hoje em dia nem tenho ele mais, porque já não encaixava mais no que está hoje. Mas assim, hoje o meu limitante é unicamente dinheiro. Se chegar e falar assim, ó, toma, você tem 10 mil, o que você vai fazer com ele? Ó, você vai gastar tudo com boneca. Ah, mas você não tem lugar. Eu acho. Eu dou um jeito. Fechou a porta de casa, tá dentro. Exatamente. Ah, mas eu não tenho expositor, deixa elas guardadas. Eu tenho um monte de boneca minha guardada porque não tem onde colocar. Daqui um tempo eu vou ter. Aí você fala assim, gente, mas não é possível. Mas daqui um tempo as minhas Ren White, por exemplo, estão todas guardadas. Porque eu não tenho mais lugar. Mas vou mandar fazer mais móveis. A minha casa, imagina, mora só eu e meu esposo. E não tem como. Toda casa que a gente vai morar tem que ser 3 quartos, que um é só para boneca. Eu falo assim, gente, é um quarto só para elas. Então, Não, e daqui a pouco tá fazendo igual eu, porque eu queria morar em uma que tivesse um quarto ainda a mais, que é para eu poder usar 2 quartos. não, aqui eu deixei um para visita, né? Porque meus meninos não moram aqui, então quando eles vêm, precisa de um quarto para visita. Mas o corredor dos quartos tá tudo cheio de boneca lá também. Porque só o quarto não coube, coloquei no corredor. Nossa senhora. Nós todos somos seus pacientes, viu, Joel? Porque eu me vendo. relaciono completamente com a fala da Candice. Eu tô vendo. Já vou mandar o cartão. A questão, Renan, a questão de dinheiro é tão limitante que a Candice falou: se me dessem 10 mil, com o que eu gastava? 10 mil não comprava uma que eu quero. bom, E hoje já está elevado nesse valor. Né? Então, justamente por isso que o dinheiro é condicionante. Eu sou Capricórnio, gente, então eu tenho que dar valor àquilo que eu ganho. E eu não achei meu dinheiro no mato, não achei no lixo. Então, por isso que eu sou tão exigente com as compras. Por isso que eu sou tão exigente com a boneca, porque eu tô dando meu dinheiro ali. Então, se ela vale realmente aquele preço que estão pedindo nela, né? Então, por isso que eu tenho esses muitos critérios para poder comprar, porque justamente o dinheiro ele é condicionante. E, infelizmente, hoje os que eu quero estão uma fortuna, porque não vende mais no varejo, né? É só de outros colecionadores, e quanto mais rara, mais elevado o preço. Isso. E agora, às vezes, não acha nem aqui no Brasil, então para importar também já é outro. Você tem que comprar boneca, já tem que pensar que ela vai chegar aqui o triplo, né? E rezar para o cara da Receita ter tido uma noite maravilhosa antes de avaliar o seu produto, para ele poder passar aquilo de vez, sem cri-cri. É. Infelizmente. Mas, amigo, eu falo pra você como alguém que não teve foco no começo da coleção. Eu comprava tudo que via. Por quê? Porque é uma novidade pra mim. Eu acho que todo mundo tem essa fase de que você começa a colecionar e você fala assim: nossa, essa é linda, eu não tinha visto. Essa outra também. Você já tem sua coleção desde sempre com essa maturidade? Porque é de um. Não. Como é que é isso? Não, eu também. É uma espécie de. Como é que eu vou dizer? Sabe, às vezes, quando você se contenta com aquilo que chega próximo do que você queria? Então, por exemplo, é uma Holiday, que é Model Music, que tem o rosto MAC, que é linda. Então, tipo assim, já cumpriu alguns quesitos, então você pega.
E Uhum. depois, futuramente, você começa a olhar, ai, aquele vestido feito com tecido de guarda-chuva, que não orna mais, que eu acho que não traz a mesma beleza, então você já começa a descartar. Então, quando você já começa a olhar por esses pontos, pela qualidade da boneca, pela qualidade da roupa, dos acessórios, você já começa a descartar ela pelo que ela não representa mais pra você, né? Esse foi meu movimento. Então, eu comecei a vender muito assim, das que eu Uhum. tinha, né? Entendi. Foi por causa disso. O Arthur conversou a respeito disso, né, Arthur? Sobre pensar em reduzir a coleção para melhorá-la, né? Trazer outras bonecas no lugar. Como é que tá esse sentimento no coração, Arthur? É uma coisa que ela vai evoluindo com o tempo, né? Acho que muitas das bonecas que a gente adquire, pelo menos falando por mim, elas são uma cura pro Arthur pequeno, né? Eu tenho uma parte da minha coleção que ela é dedicada ao Arthur criança, dedicada ao Arthur adolescente, né? Mas assim, eu acho que o Arthur criança ele foi curado, né? Ele tá muito feliz, ele realizou o sonho dele, né? E eu acho que uma prova disso foi quem me conhece sabe que eu pastei bastante para conseguir as princesas do filme da Barbie, né? Todo mundo fica, nossa, encantado com as bonecas, os primeiros filmes e tal. Eu lutei para conseguir elas, no período que tá todo mundo querendo elas. Eu acho que eu fiquei com elas assim, eu consegui fechar a coleção que eu queria em um ano, né? Eu fiquei uns 3, 4 anos com essa coleção, mas em dado momento eu olhei para elas e falei assim, vocês estão padecendo, né? Vocês estão padecendo, mas o Arthur já cumpriu, vocês já cumpriram a missão de vocês com o Arthur, né? Acho que vocês têm que ir para outro lugar. E eu percebi que hoje eu tenho mais facilidade de me desapegar das bonecas do que antes, porque elas eram muito importantes para mim. Principalmente a Barbie do Quebra-Nozes, né? Que tem toda uma questão afetiva para mim e tal. E eu acabei me desfazendo de tudo assim, foi numa tacada só, foi tudo pra uma pessoa só, todas as bonecas, sabe? Eu achei que eu ia ficar em estado de choque e não, pra mim foi algo que foi libertador. Então eu olho hoje para várias bonecas da minha coleção e eu pergunto: "Vocês precisam estar aqui ainda? Talvez vocês mereçam ter, né, o que posso falar? Serem apreciados da forma que vocês merecem por alguém que realmente queira vocês". Então eu tô passando por esse processo de triagem aqui, tô olhando, avaliando, né, porque é aquilo que todo mundo falou, a questão dinheiro é limitante e espaço também é limitante, né, então não é só sobre você comprar bonecas, é sobre você mantê-las, você expor, porque você ter para deixar escondido não faz Na sentido. esperança de um espaço, amigo. E Sim. como é que fica? Você falou que vendeu todas juntas para uma mesma pessoa. Como é que fica a questão do completismo nesse caso? Se você tivesse vendido só umas, você teria vendido ou você não teria vendido? Teria, eu ia vender separado, na verdade. Só que apareceu essa pessoa que pra mim foi uma mão na roda, entendeu? Só tive que ir uma vez no Correios, foi só uma transação, deu tudo certo, tudo maravilhoso. Eu tenho trabalhado bem essa questão do completismo, né? Eu acho que o meu problema maior para completismo atual são as bonecas do filme, né? Que eu me sinto na obrigação de ter essa coleção completa, né? A gente sabe como essa coleção custou cara, né? E eu acho que não faz sentido você não completar essa coleção. Mas outras coleções, eu já não tenho Ou essa seja, a necessidade. gente bota na nossa cabeça a lógica nossa para poder justificar a compra Pra ou não a compra. Isso. Exatamente. Mas você tem de fato, eu tenho tido bastante esse jogo de cintura com relação a adicionar novas bonecas na minha coleção. Eu e o João, essa semana, a gente foi bem vitorioso com o lançamento das Barbies do filme, só comprar de fato a Presidente, né. Não Mais ou menos, amigo, mais ou menos. Explica direito. mais ou menos por quê? Qual o seu Porque ponto? vocês não compraram no site da Mattel, mas estão aguardando para comprar no Brasil. Justamente. Mas por quê? Descontos, amigo, Isso, descontos, não, amigo. não, mas isso, não, isso. Mas aí para não parecer que ele está querendo não ser completista no do filme, porque ele e eu estamos nessa juntos. Não, entramos junto, é verdade. A gente começou e a gente vai junto até o final. Até o final, até o final. Candice, fiquei com uma dúvida em relação justamente à questão, tanto do dinheiro quanto do completismo.
Eu não sei como é que tá o seu foco da coleção agora, mas teve um momento, e eu não sei se ele continua, em que você focou muito em fashionistas. E são bonecas que acabam sendo mais baratas, que às vezes você encontra fácil. Então, às vezes, passei numa loja, tá ali na. Ah, vou levar. O preço tá bom, vou levar essa aqui. Como é que tá isso pra você? Você ainda tem esse foco nas fashionistas? Quando você tem um foco assim, você costuma ser completista? Consegue se desfazer? Como é que é pra você? Vinícius, então, eu ainda tô com foco nas fashionistas, porque, né, eu não tenho a coleção toda, até porque eu tenho desde 2009, né, que começaram as fashionistas, eu tenho várias, então comecei a coleção daí. Mas assim, eu já tentei fazer várias vezes, porque a fashionista, igual eu comentei, por que que eu gosto delas? Eu sei que é muito criticado pelos colecionadores por ser boneca simples. Então é aquelas bonecas duras, que a roupa normalmente são roupas bem simples, mas eu gosto da parte da representatividade. Então, essa parte eu compro por causa disso. E aí eu já tive vários momentos de falar assim, gente, eu vou parar de comprar fashionista, porque eu acho que já tem muita variedade, né? Já eu acho que já atendeu muita coisa. E fico um tempo sem comprar. Aí, de repente, chego numa loja e olho e falo assim, nossa, mas essa daqui tá até legal. Ali ia ficar até bem na coleção. E eu acabo começando a comprar de novo. Já me peguei fazendo isso várias vezes, várias. Então, assim, eu cheguei num ponto que agora, recentemente, eu ainda pensei, falei assim, gente, eu acho que eu já perdi a esperança de não completar essa coleção. Porque eu falo que não precisa completar, porque imagina, as fashionistas são mais de 300 bonecas. Então, assim, quando Já tá começaram. tudo isso? Tá. Eles começaram a numerar ela, hoje já está em 230 e alguma coisa. Só que tem várias antes de começar a numerar. Então, tem mais de 100. Então, assim, né, eu sempre falo, não vou completar, não vou completar, é bobeira, eu tenho muito. Mas aí passa um tempo, eu começo de novo. Aí eu falo assim, não, mas essa daqui eu achei, ela é tão bonitinha, ainda não tenho, essa é Petit, aquela tem o cabelo cacheado. E é o tal da sabotagem. Aí eu vou lá e falo assim, não. Então, e o tanto que agora, recentemente, comprei um lote com 8. Aí eu. Aí, detalhe. Se eu contar para vocês, ainda pior. Porque dessas 8, 2 eu já tenho. Ai, meu Deus. Já aconteceu de eu comprar um lote com boneca repetida pra pegar alguma. Tava num preço bom. Tinha algumas, e são fashionistas assim, que não são recentes. É de 2015, se eu não me engano. Então já tem um tempinho. Só que eu falei assim, gente, e agora, né? Eu vou deixar de comprar porque eu tenho 2 repetidas? Aí eu não, vou comprar, tá num preço bom, né? Essas daqui eu deixo, né? Qualquer coisa eu dou de presente para alguém, né? Algum aniversário, alguma coisa assim. E tá aqui. Então, assim, é. Aqui Entendi. tá até 2 aqui, ó, que essas daqui, só que essas são antigas, são de 2012. Essas já são fashionistas que na época eram bem melhores, né? As roupas eram melhor, eram articuladas, né? Não eram made to move, mas elas tinham articulação. Aí essas daqui foram recentes também, eu consegui agora nesse mês, elas chegaram para mim e ainda vou completar essa coleção. Não, eu não tenho problema nenhum com as fashionistas nesse ponto. Eu acho que o que tem que ter é um motivo pra você realmente apreciar, e o seu motivo é a diversidade. Mas eu sou encrencado com o nome, porque as primeiras foram fashionistas, mas depois poderia ser diversionistas, né? Poderia ser outro nome, porque mudou o foco. E falando em completismo, o Renan ele não pegou a Tribute to Fashion 2. Pegou a primeira, meu amigo? A Também não. primeira Tribute? Também não. Como é que é Também pra não. você isso? Porque se você tem que gostar muito de uma coleção, ou de uma coleção não, de uma boneca, é muito pouco provável que você vai gostar de todas da coleção. Você Ah, com pula? certeza. Pulo. Corto sem dó nem piedade. Eu não tenho a, o completismo. Para mim, o completismo é o conceito, não necessariamente a coleção que a Mattel apresenta. Para mim, é uma questão do conceito. O que a coleção representa para mim, se daquele tema, tal. Por exemplo, se eu gostasse de filmes, então eu queria ter todas aquelas que fossem atrizes, que apresentassem atrizes. Tá? Uhum. E elas necessariamente pertencem a coleções, categorias diferentes, Diferentes. né? Então, para mim, a questão do primeiro vem o conceito.
Qual a Fashion Model Collection do Robert Bass? Não, tem várias ali que nem dada de presente eu queria. Então, por causa disso, sabe? Acho que fica... Tem muitas que não me agradam. Isso é subjetivo, gente. Porque não existe certo e errado, né? Eu não posso projetar a minha postura como certa, como correta, né? Eu acho que nesse caso a única coisa que tem que ser vista é: você pode fazer essa compra? Você vai se prejudicar fazendo essa compra? Você está deixando de pagar alguma conta? Está deixando de comer? Está deixando de se dar o básico? Não. Seja feliz, sabe? É algo tão bonito, tão gostoso. Não, mas é sério, porque... O problema é que a gente considera a Barbie como item básico de sobrevivência. Então, Concordo. Pra mim olha, lá em casa tá faltando o básico. Eu preciso ter essa boneca, né? Oxigênio, quem precisa. Água, quem precisa. essa Mas justificativa. que a gente já deixou de fazer coisas pra gente por conta disso, já. Com certeza. Isso. Com certeza. E aí, eu queria perguntar também pro João a respeito disso. Como é que é essa questão do completismo, João, para você? O João começou a colecionar de uma forma mais contínua mais recentemente, não é, João? Nos últimos anos. E aí, Isso. quando a gente começou a colecionar, pelo menos eu tive a sorte de começar em 2008, então eu tava pegando um momento em que tava meio que começando, tinha 10 anos, pouco mais de 10 anos a linha colecionável. Então muita coisa eu consegui pegar aí. Pra Uhum. quem chegou mais recentemente, isso não é uma crítica, tá, João? Acaba que tem muita coisa pra trás que você vai querer, que você vai olhar e vai falar assim: olha, essa aqui que eu nunca tinha visto, ou então essa que eu vi, mas eu queria tanto. Mas ela tá como o Renan falou, a 20 mil reais, 15 mil reais. E aí? Como é que é isso pra você? Como é que você controla isso? Tem o completismo? Não tem? Como é que é pra você, João? Bom, no início da coleção, né, como todo mundo, eu pegava tudo que eu podia. Tudo que eu gostava minimamente, eu trazia e colocava na coleção. E achava tudo lindo, tudo perfeito. Aos poucos, conforme a gente vai conhecendo, vai aprofundando na coleção, a gente tende a fazer uma seleção, né, das coisas que a gente gosta. Eu acho que esse processo ele é contínuo ao longo da coleção. Tem coisas assim que eu adquiri há pouco tempo atrás e que eu olho hoje, talvez hoje eu já não compraria, né? Porque é uma coisa que vai evoluindo. Mas em relação ao completismo, das minhas coleções, a única coleção que eu tive essa necessidade, assim, que era desde o início, foram as Basics Black. Essas aí, quando eu comecei a comprar, eu já tinha em mente que eu ia querer todas. Pelo menos da linha da Wave 1, né? Que é a Black. As jeans, as outras não, mas as Black eu queria. Agora as outras não. Eu consigo organizar a minha coleção de uma forma que faz sentido para mim, mesmo também não sendo da mesma linha, né? Então o completismo para mim varia muito, é de acordo com a coleção, mas não me sinto obrigado a pegar todas as bonecas, né? Por exemplo, a Style by Design eu peguei a primeira, aí depois eu peguei a do Carlyle, eu não gostei, que foi a segunda, e peguei a do Bill Green. Então eu consegui pular uma porque não me agradou. Então eu vou levando assim. Talvez se eu tivesse pego alguma oferta, alguma coisa, talvez eu compraria, mas do contrário, não, né? E não fico não chateado por isso. Eu consigo lidar bem com Manejar essa bem. questão, consigo. E isso para mim é um ponto positivo, né? Porque eu acredito que quando a gente quer a coleção toda, independente de gostar ou não, né, de tudo, fica mais difícil, né? Mais caro, fica mais complexo. Uhum. Mas assim, É. isso piorou muito depois que eu passei a andar com Arthur Claus e Vinícius, porque agora é difícil manter o não. Mas você tem certeza que você não vai se arrepender de não pegar essa boneca daqui a uns anos? Você não acha melhor garantir agora ela e Eu se não você não tenho. gostar, você vender? Eu não tenho certeza, eu não vou vender depois que ela chegar aqui. E aí, essa é justamente a próxima pergunta. Qual que é o processo em que vocês estão agora? Vocês estão num processo de desacelerar, de reduzir,
ou estão num processo de acelerar? Qual que é o processo atual de cada um de vocês? Eu acho que pode até começar com o João, que já estava falando, João. Atualmente, eu quero acreditar e eu acredito que eu estou num processo de desacelerar, Fé, né? irmãos, vamos ter fé. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas eu tô tentando filtrar um pouco mais, né? Por exemplo, ano passado eu peguei basicamente os lançamentos que vi, eu queria todos. Eu dava um jeito de pegar a maioria deles. Esse ano eu tô deixando muita coisa passar. Então eu tô tentando olhar, talvez com um olhar menos romantizado um pouco para aquela boneca, tentar avaliar ela dentro de alguns critérios ali para mim, Mas eu incluindo tenho a impressão que você já preço. comprou mais bonecas esse ano. Menos lançamentos, mas mais bonecas. Eu acho que esse ano eu comprei bonecas mais caras, amigo. É? Esse ano eu investi mais, na verdade, em bonecas mais antigas que eu queria e que eu fui achando boas oportunidades do que os lançamentos da Mattel em si, sabe? Então eu tô nesse processo de desacelerar. O que que muda isso hoje? É uma boa oferta, né? Quando me mandam uma boneca que tá com valor bacana, que é uma coisa que eu queria Arthur muito, Klaus. ele é o especialista em ficar achando oportunidade, Apertando. né? Eu acho a oportunidade e o Vinícius empurra, fala a verdade. Exatamente. Mas eu vou falar, eu vou conversar com o patrão do Arthur, porque eu não entro nas lojas para não passar tentação. E ele fica entrando e me mandando. Eu vou falar, ó, ele não tá trabalhando, não, ele tá só Uhum. nas lojas. A hora que chega o link dele, Ele já não dá veja pânico. isso. Mas estou desacelerando. Eu acredito que estou sim. Estou tendo pelo menos essa escolha mais consciente um pouco das bonecas. Porque eu não consigo me desapegar ainda delas, eu não consigo vender. Então elas estão todas aqui em casa, desde as primeiras. Aí vai ficando difícil. É difícil mesmo. Candice, acelerando, desacelerando, diminuindo, como estamos? Bem, esse ano eu achei que eu fosse desacelerar. Mas Hum. me vem o Arthur e me dá umas Todos os dicas anos a gente faz isso. como comprar. Aí piorou. Esse ano, pra você ter uma ideia, eu já gastei mais do que eu gastei o ano passado inteirinho. Nossa, A gente o Arthur, viu eu tô nos sentindo vídeos. que é o vilão. Não, com certeza, isso eu não tenho dúvida. Na história de todo mundo, eu sou o vilão. O Arthur a gente não sabe se a gente agradece. malvado se a gente favorito. pega no pescoço. Mas ninguém Meu quer que ele malvado pare favorito. de mandar. Ninguém quer Tá que ele vendo? pare de mandar as ofertas. Eu não quero, pode mandar. Viu? Tá vendo? A gente não quer. A gente não quer, mas não deixa de mandar, porque vai que eu perco algo, né? Foi. Exatamente. Ruim com ele, pior sem ele, fala a verdade. Renan, como é que tá a sua, meu amigo? Tá na calmaria, tá mantendo o ritmo, ou tá pensando em desacelerar, diminuir, acelerar? Em que processo tá a sua coleção agora? Tá plácida, tá plena, tá Adorei. calma, desacelerado, quase um lago, assim, telhado. Mas a questão é, eu tive muita sorte em 2020 e 2021 de encontrar aquelas que realmente eu queria. Então, eu cheguei a um patamar da minha coleção, como eu disse, para mim o conceito vem antes, que eu consegui atingir esse momento de olhar para ela e falar, cara, tá completa. Eu sei que parece até absurdo falar uma coisa assim, porque não tá. Mas eu sinto uma sensação de plenitude, de uma leveza, quando eu olho para minha coleção e vejo as que já vieram. Eu penso, gente, quando tem que vir, ela vem, sabe? E é aquele olhar para a coleção e não olhar a partir da perspectiva da falta, daquelas que faltam, daquelas que eu não tenho. É olhar para aquelas que você tem, e celebrar aquilo todo dia. De olhar e permitir se sentir como uma conquista mesmo. Olha que beleza que você está construindo. Olha esse acervo. Olha o que isso representa de você. O que isso diz sobre você, sabe? Então eu estou realmente nesse momento de placidez. Mas fora a perspectiva romântica, poliana, positiva, né? O dinheiro, ele é condicionante. Porque hoje, por exemplo, as que eu quero hoje estão caríssimas. Eu olho no eBay, tá $200, $300. Amado, que bom. Um dia Por baixo, vem. né, amigo? Por baixo. Por baixo. Então, a realidade bate a porta. Então, eu prefiro
ok, se ela tiver que vir, ela vai vir. Calma. E tô de boa hoje. Não... Como eu disse, os lançamentos não me interessaram tanto. Ou as que apareceram também estavam realmente absurdamente caras. E eu penso, meu, eu vou dar $100 nessa aqui, sendo que aquela que eu quero para 200, se eu economizar mais os próximos meses, talvez eu pegue aquela que eu tanto queria. É esse meu raciocínio, sabe? Então, para mim, hoje tá plácido, tá calmo, tá pleno. Não, e o Renan falando Desacelerado. isso, e com a maturidade, né, que ele fala isso, deixa a gente até um pouquinho até da consciência pesada, o que que eu tô fazendo. Não, Mas, jamais. mas é óbvio que não é sua intenção, meu amigo, eu tô brincando contigo. Mas você falando isso e olhando pra coleção dos meninos que estão ali atrás deles, eu consigo ver a carinha deles na coleção deles. Então, Sim, isso é verdadeiro. É. Sim, é permitir se sentir a conquista, né? E é uma questão também que não é para ser de constrangimento. Jamais o fato. E a minha coleção é modesta, sabe? Acho que não passa de 20 bonecas. Não, mas Então, modesto não é a quantidade, meu amigo. Não é sobre quantidade. justamente por isso, né? Justamente por isso, que não é sobre quantidade. E eu não queria que isso representasse nenhuma espécie de constrangimento. Não, eu tô brincando contigo. Todos nós usufruímos desse meio, a gente criou esse espaço tão leve de interação, né? Igual no grupo, quando alguém fala, eu comprei essa, eu adquiri essa. Meu, isso é motivo para celebrar, que bom que você conseguiu, cara. Fico muito feliz. E às vezes são bonecas raras, são bonecas difíceis de encontrar e são lindas. Então, cara, se você não tá se prejudicando, se você não tá deixando de pagar a conta, seja feliz, sabe? Vai atrás do que você gosta, né? Eu Vai, gosto contigo. entendeu? Eu acho que é nesse nível. E também não se esquecer de que a gente coleciona Barbie. Mas eu acho que tem uma Barbie que vem antes de todas, que somos nós mesmos. Então eu acho que não é tudo que você sempre quis ser, o slogan. Então eu também acho que vale pensar, eu estou cuidando de mim, estou cuidando da Eu minha achei que era saúde. tudo que você puder Tô ter, cuidando- não? Eu sou velho, eu sou da do tempo que é tudo que você quer ser. Brincando contigo. Quando passava na televisão, de tubo, foi entregando a idade. Mas que lindo. E pra ti, Arthur, como é que é isso? Tá em que fase você? Tá acelerando, mas pensando que uma hora vai ter que desacelerar. Na verdade, esse ano, comparado aos 4 últimos anos, eu adquiri menos bonecas do que eu teria adquirido nesse período do ano. Isso para mim é uma vitória muito grande. Mas assim como o Renan disse, eu adquiri bonecas melhores, né? Adicionei alguns lançamentos sim na minha coleção, mas também adicionei bonecas que realmente tinham um valor um pouquinho mais alto, né? É a questão que a gente fala, né? A qualidade, né? Não tem nada como você pegar uma boneca ali de 10, 15 anos atrás e você sentir, né, o toque do tecido, né? O capricho no penteado, na pintura, na maquiagem, né? E é uma coisa que, assim, dificilmente uma boneca atual tem dado essa sensação, pelo menos para mim, falando, né? Então eu me sinto assim, me sinto vitorioso de saber que eu tô segurando, tô segurando. Não como eu deveria, né? Eu acho que eu ainda tenho muito que melhorar. Mas conversando bastante com o Renan ele me segura bastante, né? Você precisa disso, né? Vê se é isso realmente que você quer, né? Não tem outra que você queira, entendeu? Então, enquanto o Vinícius ele pega e fala, vai lá, passa o cartão, entendeu? Depois você pensa, você Depois você precisa pensa. dela. Não é uma pergunta, você precisa dela. Aí o Renan, ele vai lá e ele, não, amigo, vem cá, vamos conversar, entendeu? O João, a mesma coisa. A Candice eu não vou falar porque ela mesma falou que ela empurra no buraco com o pé no peito, entendeu? Então... O Arthur e eu, a gente viveu esse percurso justamente de escolha, foi com a Gay Parisienne, edição de 59 e reprodução de 2002. Né? Ele queria muito e ficava me mandando, eu falei, calma, bicho, você vai encontrar. Calma. Aí mostrava uns preços, estava muito acima, eu falava, ela não vale isso. Ela é linda, mas ela não vale. Respira que você vai encontrar ela. Então,
Dito e feito, acho que demorou 1 ano e meio pra gente conseguir encontrar uma num preço realmente adequado. Foi. E eu É. lembro até a situação do dia que eu encontrei. Acho que eu tava falando com o João. Foi João também. Foi, tava falando com você, João? Dela. Eu tava na esteira na academia, quase tropeçando, sabe? Tentando comprar a boneca ali, mas no final deu certo. Mas é um processo, né? Não, É que nem você falou, uma hora a boneca vem pra gente, né? A gente sempre fala isso. A gente não tem que se desesperar. mas eu não quero morrer antes dela chegar, então por isso que eu já tento acelerar o processo. Não, e aí eu fico olhando e a gente parece que é os divertidamente uns dos outros, né? E quem tá na pior situação aqui é o Renan, porque ele tem que orientar os divertidamente dele, entendeu? É verdade. E meninos, eu queria saber de vocês o seguinte: o João falou que ele nunca vendeu uma boneca, né? Eu já me desfiz de bonecas da minha coleção, mas muito poucas. Geralmente o que eu acabo vendendo são bonecas que eu comprei para depois vender e comprar outra para coleção. Então foram duplicadas e tal. Vocês conseguem? O João já falou que não, mas vocês conseguem vender? Sim. É tranquilo, o coração não aperta, não lembra naquela época eu tava fazendo isso. Não é a mesma coisa se eu comprar outra igual. Eu ainda não tive peso na consciência. Quando eu me desfiz, não queria mais. Mas dói. Dói porque você pensa, às vezes eu tinha um plano para ela, às vezes eu tinha um plano de customizar, às vezes eu tinha um plano de mandar fazer um vestido, para. E essas coisas vão ficando para trás e fica ali ocupando espaço, quer saber? Vai, some, desaparece. Então eu não tenho esse problema. Arrependo. Oi? Rápido antes que eu me arrependa, vai embora. Justo, isso, vai embora. Posso fazer uma exposed? Vai. Pode. Tá todo mundo de acordo? Sim. Depende de quem. Se não for meu, pode. O Renan, ele é tão coração de gelo, mas ele é tão Miranda Priestley. Gente, ele tá vendendo a Benito Santos. Vocês têm noção Isso é. disso? Nossa. Isso é coração de gelo Você mesmo. tomar Eu não a consigo. decisão de vender essa boneca, cara, ó, eu tiro o chapéu pra você, de verdade, porque eu não conseguiria. As primeiras que eu vendi eram Barbies que já estavam nuas, guardadas, porque eu tinha plano de fazer alguma coisa. Esse plano nunca vem à tona e eu acabei me desfazendo. Agora, as que eu estou realmente me desfazendo fazem parte da coleção, digamos, oficial, as que estão expostas. E a Benito Santos foi a primeira que eu pensei. Gente, hoje eu olho aquela boneca, eu vejo aquele tecido grosso daquele vestido. Eu comecei a ter um ranço daquilo. Eu comecei a ter uma agonia com a falta de fluidez, que eu fico pensando, meu Deus, ela poderia ser muito melhor, ela poderia ser muito bem melhor executada. E foi sem dó nem piedade. Eu tô quase guardando ela na caixa de novo e esperando pra ser despachada. O tanto que tá o ranço que eu tô sentindo. Nossa senhora. Que é completamente o oposto que eu tava quando eu a comprei. Quando eu a comprei, quando ela saiu as primeiras fotos, eu fiquei, nossa, ela é maravilhosa, ela lembra de um Galliano pra Dior. Essa coisa toreador, essa coisa. Ai, meu Deus. Escapou o nome daqueles cantores mexicanos, mariachi. Mariachi, essa coisa toreador, eu quero, preciso, com aquela guerra de foice no lançamento. E, enfim, a paixão sumiu. Apagou. Quando eu olho, por exemplo, uma da Fashion Model Collection, uma cocktail dress, que tem um vestido de renda, por baixo um cetim, aí vem anágua, aí vem meia calça, aí vem laço, e vem luva, e maquiagem, e sapato, toda essa diversidade, toda essa qualidade, toda essa delicadeza, aí eu olho para uma que, roupa de tecido de guarda-chuva, me poupa, não. Não vai misturar com as minhas aqui. Ele tem uma sensibilidade muito maior que a gente para esse tipo de detalhe. É porque quem não sabe, o Renan é um apaixonado por moda. Ele é um expert, né? Ele consegue passar as referências pra gente, né? É sempre muito gostoso, né? Então isso acaba influenciando muita gente a comprar também, porque às vezes você nem se liga, né? E ele vai lá e fala, ele conta a história daquilo, você, eu quero, entendeu? Influenciador, né, gente? Influenciador.
E ele tem um Instagram maravilhoso, vai estar aí na descrição, em Obrigado. que ele destrincha aí os visuais da Barbie, explica as referências. Se você não quiser ficar com vontade de comprar Barbie, se você estiver pensando em desacelerar, é bom você dar uma pausa, mas eu recomendo fortemente que vocês entrem lá, sigam, porque tem muita informação de qualidade. Obrigado. E Então, assim, eu tô bem chato com isso, sabe? Desculpa, eu cheguei não, nesse pode falar, nível, amigo, pode falar, né? quero Eu ouvir. fiquei bem chato realmente com essa coisa da qualidade da boneca também, sabe? Mas, como eu digo, é uma questão subjetiva, é o meu olhar. Aí você pode virar e falar, então, viado, por que você não vai colecionar Fashion Royalty? Por que você não vai colecionar Franklin Mint, assim, acho que é o nome do artesão? Tranquilamente. Porque não é a Barbie, entendeu? Porque não é a Barbie. A Barbie, ela tem um je ne sais quoi, que ela intercede realmente aquela coisa do brinquedo com moda, com beleza, com cultura pop. Ela representa esse delicado ponto de interseção entre todas essas áreas e representa tão bem que qualquer outra boneca para mim não alimenta os olhos, não aquece o coração, por mais perfeitas, Entendo. por mais maravilhosas que elas Uhum. sejam, né? Então Eu tem isso entendo também. perfeitamente. Eu tô desacelerando, mas a minha fé na Barbie é inabalável. Excelente, dá pra gente fazer até uma frase pra botar no quarto da coleção, né? Desacelerando, mas a minha fé na Barbie é inabalável. Gostei. E Candice, como estamos, Candice? Eu até esqueci o que eu perguntei, gente, pra vocês. Eu fiquei aqui imaginando o tecido da minha Benito Santos. Se ela vende. Se ela vende, Facilidade para vender. Candice. Então, Vinícius, eu já até comentei, né? Sinceramente, assim, eu vejo o Renan, eu tô até pensando seriamente em parar de conversar com o Arthur e começar a conversar com o Renan. Olha. Pra ver se eu aprendo um pouco. Arthur, eu tô brincando. Olha! Meu Deus! Calma. Aprende a se segurar, aprende a ser rascundido. Você não vai cair bêbada na piscina. Eu vou derrubar você, tá? Bêbado ou não, tá? Arthur não vai precisar. Pode ter certeza. Não, mas é porque assim, eu tô vendo o Renan comentando e de verdade pensei aqui várias vezes, gente, será que um dia eu vou ficar assim? Mas eu acho que não. Até pela minha idade, pelo jeito que eu tô hoje em dia, eu olho e falo assim, gente, eu nunca vou chegar no nível do Renan. Realmente, eu acho que o nível de maturidade, de percepção é muito alto. Gente, eu coleciono fashionista, eu não posso nem sonhar em chegar no ponto do Renan. Mas assim, gente, eu não dou conta. Não consigo vender. Na verdade, eu até coloquei uma venda agora, mas eu já pensei várias vezes, falei assim, gente, eu vou deixar um tempo. Se não vender, eu vou ficar com ela para mim, porque não é uma coleção que eu faço. Eu comprei por culpa do João, agora Minha? a culpa vai cair no João. Que foi a Basics. Ela estava num preço bom, mas Aham. nunca colecionei Basics, nunca foi uma coleção que me chamou atenção, mas o João gosta tanto e ele fala tão bem e tal, que eu vi e falei assim, tá num preço bom. A gente entra na paixão também, né? Exatamente. Só que eu fiquei com ela aqui, olhei e falei assim, gente, e ela tá linda, impecável, lacrada, sabe? Tá a coisa mais linda. Mas eu fiquei assim, gente, eu não coleciono nada que encaixa, né, com ela, então eu vou colocar à venda. Coloquei, tá lá na OLX. Aí, só que eu coloquei essa semana e já coloquei um prazo. Falei assim, ó, se nesse prazo não vender, eu vou tirar, que aí eu vou ficar com Até ela. 20 minutos, ela não vender, Exato. eu vou ter Manda que pra ficar cá, com ela. amiga. Manda pra mim, pode mandar. Sim, João. Não tem problema, deixa a segunda guardada. Olha que talvez você ganhe, então. Se pra você achar que é bom, que vai te fazer feliz, eu mando. Pode mandar. E mês que vem eu tô em Goiânia. Por sinal, nós vamos nos encontrar, porque eu tenho Tá presente. vendo? Coisa boa. Olha que lindo, que lindo. Olha só, Arthur, que lindo. Vamos ser passivo-agressivo, Arthur. Que lindo. Se encontrando, você tem que combinar com a gente, ó. Não, amiga, mas não esquece. Até que o mês que vem eu tô de férias, eu tava olhando passagem pra Brasília, sabe? Quem sabe, né? Não, sabe o que acontece? Tem uma turminha dos Jonas Brothers, sabe? Ah lá, Então a ah lá, gente não ah sabe assim muito bem, né, Arthur? Tô sabendo de nada. Calma.
Eu não vou te empurrar na piscina, tá? Eu vou te empurrar na Marginal Tietê, tá? Que horror. Mas, pois é, voltando à pergunta, então, assim, eu tenho muita dificuldade. Eu acho que eu ainda. Eu vejo vocês conversando, assim, eu não sei se é realmente algo que eu ainda não curei, sabe? Igual o Arthur falou, meu Arthur criança foi curado. Gente, eu não sei. Eu não consigo desapegar. Eu tenho coisas totalmente aleatórias. Você sabe o que aconteceu? Eu acho que foi esse mês, não, acho que foi o mês passado. Mandei a foto, tinha uma conhecida minha que estava vendendo 3 bonecos, mandei pro Arthur. Não coleciono também, gente. Arthur, a menina tá vendendo essas 3 bonecas e ela, para mim, ela faz num preço mais em conta. Você quer elas? Né? Você quer comprar elas? Eu falo com ela para fazer pelo mesmo valor. O Arthur, não tô podendo. Aí o que a doida faz? Comprei. Comprou. Arthur, você não quer? Tem certeza? Aí tá aqui. Aí você fala assim, mas Mas você faz. comprou para ajudar ela ou ajudar a sua coleção? Adivinha. Ela não precisa de ajuda, eu preciso. Mas assim, eu tenho muita dificuldade e esse ano eu tenho certeza também que eu estou gastando mais, porque, por exemplo, né, a maioria que sabe, eu moro aqui sozinha com meu esposo. E eles mudaram ele de trabalho para uma outra cidade. Então eu estou ficando muito sozinha, mas muito sozinha. Então acaba que, gente, isso daqui é meu passatempo. É onde eu fico distraída, porque eu tô longe de todo mundo, não tenho amigos aqui na minha cidade. Então, assim, acaba que eu sei que isso também influencia, por exemplo, eu a comprar mais. Então, Uhum. eu tenho essa noção. Uhum. E sobre a vender, eu acho que eu não consigo. Mas- É. A mente vazia é a oficina do Arthur, eu sei. Adorei. Candice. João, você falou que Oi. nunca vendeu. Mas como é que é isso? Você pensa em vender alguma? Como é que tá a sua coleção nesse ponto? Amigo, eu tinha conversado com o Arthur esses dias que eu tenho as extra e elas não ficam mais expostas. Aí eu tinha pensado que de repente poderia fazer um lote e vendê-las. Mas eu ainda não Mas, consigo. Eu ainda vejo beleza nelas. Eu ainda vejo beleza nas minhas bonecas que estão aqui, sabe? Por mais que elas não estejam expostas, né, como as outras, não sejam tão belas quanto as que eu tenho hoje expostas, quando eu pego elas, eu consigo ver muita beleza nelas. Então, por enquanto, elas estão aqui. O que eu já fiz é doar algumas bonecas, isso eu não tenho problema. Então, assim, boneca que eu compro para aproveitar o corpo, quando eu fazia isso, ou alguma peça de roupa, essas eu passo para frente, vou doando, vou dando, mas vender as bonecas não. Eu ainda não tive essa experiência e nem pretendo fazer isso agora, sabe? eu acho que essa sua Moschino que tá aí atrás de você é uma boneca que talvez você não goste tanto, esteja no nível das extra, e se você quiser doar, estou aqui para ajudá-lo recebendo essa boneca. Nossa, amigo, quanta gentileza, obrigado. Precisando, amigo, estou por aqui. Vou pensar, tá? Vou E, pensar. e aí a gente tá chegando a 1 hora de episódio, e aí chega aquela pergunta final que eu sempre faço, e que dessa vez me foi inspirada pelo Renan, né, que ensinou bastante pra gente aqui hoje sobre maturidade, coleção, sobre aquilo que a gente gosta. E ele falou algo que eu achei super interessante, que é a sensação de que ele tá com a coleção completa, não é? E a pergunta que eu faço pra vocês é: vocês têm esse sentimento de coleção completa? E para me responder isso, eu gostaria que vocês falassem pra mim o seguinte. Não, e ele falou 2 coisas, né, e a esperança da Barbie que vem pra frente, né. Então eu quero saber se a coleção de vocês está completa realmente com a pergunta: vocês só vão ter uma opção, ou ficar com a coleção do jeito que tá, ou aquelas que virão pra frente. Vocês não vão ter um meio termo, não pode ficar com o que vocês têm hoje. E aí, qual que é a escolha de vocês? Começando com o João. Vou ficar com as que eu tenho hoje em dia e não Isso, e comprar não mais comprar nenhuma no nunca mais uma futuro. nova, ou abrir seu coração para o futuro. A sua coleção tá completa ou é a sua esperança na Barbie que tá renovada? Uma coisa ou outra, né? Qual que é o que que o seu coração diz?
Eu acho que a minha esperança na Barbie, ela não morre. Então eu começaria tudo de novo. Mas eu me Olha manteria só. mas eu me manteria ativo, garimpando, conversando, procurando, que é o que eu gosto, né? Além de ter as bonecas em si, eu gosto de fazer parte da comunidade. Então, eu começaria de novo. Olha que lindo. Candice, e aí, Candice? Você tem a sensação de plenitude, de coleção completa, ou é a esperança renovada na Barbie que prevalece? Vinícius, eu acho que eu vou ao contrário do João. Eu acho que se for para escolher, eu acho que eu ficaria com a que eu tenho hoje. Porque eu tenho muitas que eu sonhava em ter e hoje elas estão aqui na minha coleção. Então eu acho que eu ficaria com Você essa. está mais perto da plenitude do que da esperança. Exatamente. Ok. Adorei a contraposição plenitude e esperar. E vai para você, Renan. Conta para mim. Você já falou que a sua coleção está completa, mas você também falou que a sua esperança é na Barbie eterna. Então aí você é que está em cima do muro. Como é que é para você? Eu fico em cima do muro, porque eu jamais abandonaria a coleção que eu tenho hoje, na esperança de encontrar alguma outra. Se eu tivesse, se essa realmente é aquela coisa, jogos mortais, você pode escolher uma e acabou. Isso, aqui é tipo Eu, isso. eu escolho a que eu tenho hoje. Porque tem história, tem carinho, tem afeto, tem toda uma conexão com vocês, com familiares, com amigos, né, que ajudaram a trazê-las aqui. Gente, por exemplo, eu não tinha nenhum ano de colecionador, o Arthur me ajudou a comprar a Christian Dior. Acho que algum dia É eu vou me linda. fazer dessa boneca? Nunca, porque ela foi parte de um esforço conjunto, de uma pessoa que confiou em mim para pagar, eu confiei nele para trazer. Então, tem uma linhagem de amor, de carinho, de afeto, sabe? Que diz muito sobre a coleção, né? E é isso, eu tive a sorte de encontrar todas que eu queria muito cedo. Eu tive muita sorte, eu não posso também esquecer isso, sabe? Porque tem muitas ainda que eu quero, óbvio, mas, estão num preço além do que eu possa pagar. E se eu ficar focando nessa coisa, a Maria Tereza que eu não tenho, a Galagal que eu não tenho, a Maria Antonieta que eu não tenho, a Medusa que eu não tenho. Aí você vai viver sempre olhando para fora ao invés de olhar para dentro e sentir a beleza do que você já criou, né? Entendi. Eu entendo. Eu entendi o seu advogado aqui, eu entendi o que você quis dizer. Você e a Candice estão no mesmo time. E o Arthur, vai para que lado, Arthur? Gente, eu fico com o que eu tenho, sinceramente. Eu acho que o Renan traduziu muito bem esse sentimento, né? Envolve carinho, presente de amigos, presente de familiares, né? Situações, eventos, né? Tem bonecas aqui que eu olho aqui na minha coleção, eu vejo a carinha de cada um de vocês, sabe? E eu acho que isso para mim é muito especial, né? Então eu acho que eu fico com o que eu tenho, porque cada boneca dessa tem uma história. Cada boneca dessa, eu abri mão de ter alguma outra coisa para adicioná-las. Então, nesse tipo de situação, a gente sabe o quanto que a gente lutou, a gente persistiu para conseguir isso, né? Muitas demoraram, eu desejei por muitos anos, né? E apareceram anos depois, sabe? Então eu acho que esse pedacinho da história ele vale mais do que o futuro possa trazer. Não que o futuro não possa trazer coisas melhores, né? Mas eu sou apegado, então eu fico com o que eu tenho. Eu vou ficar do lado do muro que o João tá, e eu vou falar para vocês o motivo. Eu sou um eterno otimista, então eu tenho certeza absoluta que o mundo vai me trazer Barbies ainda melhores, mais grandiosas, com muito glamour, e que novas experiências vão surgir com vocês, inclusive, eu espero, né? Já estamos até Isso. combinando que vão trazer novas lembranças. Então, se eu tivesse que escolher, eu ficaria com a esperança eterna na Barbie. Então, mas não existe lado errado. Mas eu e o João estamos indo para frente, viu? Ó. Ai,
Ai, meninos, um prazer enorme conversar com vocês. Muito obrigado pelo tempo maravilhoso que vocês disponibilizaram para conversar um pouquinho aqui com a gente. Eu queria ficar conversando até mais tarde. Eu tenho que ficar de olho no horário, porque senão eu tomo o tempo de vocês e não devolvo. Vocês querem deixar alguma mensagem? Quero dizer que é sempre um prazer estar com vocês. É sempre um prazer conversar com vocês no grupo. É sempre um prazer estar em interação. Eu acho que é muito importante isso que Vinícius e Arthur iniciaram a partir do DB Collector, que é possibilitar esse espaço de expressão, esse espaço de comunidade, esse espaço de carinho, de amor, de afeto, de cuidado, sabe? Eu acho que às vezes a gente vive muito isolado, cada um num canto do país, e então sentir-se parte dessa comunidade é algo muito especial, é algo muito precioso, sabe? Então, compartilhar experiências, compartilhar desejos, compartilhar afetos, eu acho isso torna a experiência muito maravilhosa, muito mágica. Então, ser colecionador hoje tem esse brilho, porque vocês fazem parte disso, sabe? Porque é algo Sim. que a gente compartilha junto. Então, para mim é muito importante. E eu agradeço muito poder fazer parte disso com vocês, de verdade. Não, e ele botando os adjetivos e eu querendo adicionar assim, língua felina também, né? No- Obrigado, meninas. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente se encontra em episódios futuros do DB Collector. Um beijo enorme para cada um. Até a próxima. Beijos. Tchau, Até a tchau. próxima. Só uma pergunta. Qual que é a boneca de 10 mil, Renan? Antes de eu fechar a câmera, eu fiquei super curioso. Eu vou. Tem a Maria Antonieta, que já estava R$16 mil no Mercado Livre. Tem uma da Fashion Model Collection de vestido tubinho preto. Eu te mando a foto depois, se você quiser. Mas ela estava 14 mil. Nossa, eu tava pensando assim, será qual que é essa que o Renan, que é de 10 mil reais? Eu ia morrer na curiosidade se eu não perguntasse. Gente, é um tubinho preto. O vestido é um tubinho preto. Eu acho que ela só foi lançada no Japão. Mas o vestido é um tubinho preto com um decote aqui. Ela tá 14 mil reais. Você queria Caramba. muito. Eu queria, porque um tubinho preto é meu saco. Ó, a percepção de maturidade que a gente tinha já foi, Renan. Não, já foi, gente. É sério, já foi. Porque, tipo, se for contar variedade, só minha coleção tem umas 5 bonecas de vestido preto sereia. Mas é um visual que merece. Então tá bom, meninos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.